Gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês de como ser um bom leitor, ou o que na minha singela opinião seria ser um bom leitor. Essa pergunta ela sempre meio que ficou na minha cabeça depois que eu passei a adquirir a leitura como um hábito, como uma coisa que eu faço todos os dias. Eu sempre me perguntei o que faria de mim uma boa leitora, o que faria de mim uma melhor intérprete daquilo mesmo que eu tô lendo. E eu meio que fiz uma listinha assim para ranquear. E eu queria compartilhar com vocês e transformar os comentários desse vídeo numa própria troca de ideias e informações do que seria para você ser um bom leitor. Um leitor, para mim, antes de mais nada, ele tem que possuir uma excelente compreensão daquilo que ele está lendo. Não adianta nada eu ler um clássico, um livro talvez em outra língua, ou um livro de um assunto que eu não domine, e não fazer a compreensão dele. Ele vai ser um livro que facilmente eu vou esquecê-lo. Ele vai ser um livro que eu não vou voltar a relê-lo. Eu não vou provavelmente conversar a respeito desse livro, trocar alguma informação com alguma pessoa a respeito daquela leitura. Eu vou simplesmente esquecer ele. Eu li ele e esqueci ele. E dito isso, sim, e tendo isso como um princípio, eu acho que para cada leitor ele tem um estilo de livro diferente, mas a gente tem que procurar evoluir naquilo que estamos lendo. Ou seja, assim, eu acho que tu pode ler Young Adults como quando tu é um leitor, mas tu não vai passar a tua vida inteira lendo Young Adults. Tu não deve se prender a um estilo de leitura por conta que tu vai te acostumar com a linguagem, tu vai te acostumar com o modo como a história é construída e no fim das contas tu não vai estar fazendo uma leitura, tu vai estar literalmente fazendo um copia e cola de histórias que vão se repetindo ao longo da tua carga de leitura, né, ao longo da tua vida de leitor. E essas histórias elas acabam se embaralhando e se transformando em uma só história dentro da tua cabeça. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu acho que para quem lê há mais tempo também isso faz bastante sentido. Eu acho que outra coisa que um bom leitor dele deve fazer é uma compreensão de palavras que nós não usamos mais no nosso cotidiano ou que não são tanto palavras de utilização, sabe? Como Vossa Senhoria, Vós Mercês, algumas coisas como tricórnios, ladernes, anquinhas, sedas, bons, brocados, ou até mesmo termos médicos, termos policiais, termos que tu não tá acostumado, principalmente se tu é um leitor que às vezes tu não te desafia. Então eu acho que tu tem que ter uma maior compreensão das palavras e também entender que o leitor ele não é obrigado a saber tudo. Ele deve sim fazer uma pesquisa, ele deve sim procurar entender determinadas palavras, determinadas situações. Às vezes pausar o livro e ir atrás de um dicionário e ir para a internet procurar determinadas palavras. Eu acho que um bom leitor, ele é um leitor que ele se concentra com muita facilidade. Ele é um leitor que ele começa a ler aquele livro e ele não se dispersa tanto. Eu acho que um bom leitor, ele também é um leitor que ele se impõe metas, desafios, trocas. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre metas literárias e como mais ou menos isso funciona para mim, mas isso vai de cada um. Mas, por exemplo, assim, um leitor que só lê livros policiais, aí lá pelas tantas ele pode ler outros tipos de livro,
ou ele pode aumentar o seu gancho e ler um autor que ele nunca leu, ou revisitar um autor que ele leu quando ele era adolescente, ou quando não tinha tanta carga de leitura. Porque eu acho que a carga de leitura ela é uma coisa extremamente importante para o leitor desenvolver. Porque com a carga de leitura, cada vez que tu aumenta ela, que a tua leitura se torna maior e maior e maior e maior, tu acaba tendo uma maior e melhor percepção das coisas. E isso faz com que a tua leitura e a tua forma de ler, a tua forma de encarar aquele determinado livro, ela seja mais tranquila. Eu acho que um bom leitor, ele também é um leitor que ele lê de tudo um pouco. E ele tem uma vasta gama de indicações assim para leitores iniciantes, para leitores intermediários e para leitores de nível avançado. E o que eu quero dizer com isso? A própria dificuldade que aquele livro te impõe. Tu saber indicar um livro desde que a pessoa diga assim: ah, me indica um livro para uma criança de 12 anos, me indica um livro para uma pessoa de 40 anos. E tu saber a partir daqueles gostos das pessoas o que eu posso indicar te faz de ti um bom leitor. E eu acho que um bom leitor também ele é um leitor que ele passa a se lembrar de frases, de passagens, de trechos de determinados livros. Ele é um leitor que ele revisita os seus livros favoritos e ele tem a clareza e às vezes até mesmo a humildade de voltar e pensar: opa, esse daqui talvez não seja mais o meu livro favorito, ou talvez outro personagem tenha se sobressaído. Dando assim um exemplo mais claro de todos, eu daria o exemplo de Orgulho e Preconceito. De duas releituras para cá, porque eu acho que foi o livro que eu mais li na minha fase adulta. A Charlotte, que é a amiga da Elizabeth, ela foi a personagem que ela mais cresceu dentro de mim. Porque ela é a mulher daquela época, com o pensamento da mulher daquela época, que buscou tirar o melhor proveito da situação que ela vivia. E talvez isso possa parecer meio absurdo, dizer: ah, espere teu coração, siga o teu coração, mas ela já é descrita como uma personagem que ela não tem grandes oportunidades e nem grandes formas de sair daquela situação que ela vive. E no momento que ela vê essa possibilidade, ela agarra isso com unhas e dentes e tenta tirar o proveito dessa situação que acontece com ela, lidando de uma forma espetacular. E isso é o pensamento da mulher georgiana e da mulher vitoriana posteriormente. Tu não pode esperar delas o pensamento da mulher moderna. Eu acho que um bom leitor ele não inicia pelos clássicos, ele inicia pelo livro que ele mais se agrada e ele busca desenvolver o hábito da leitura crítica e o hábito da própria conversação a respeito da leitura, antes de partir para os clássicos. Mas um bom leitor ele deve ler os clássicos. Porque um livro clássico ele nunca vai ter só uma linguagem, ele vai ter camadas, ele vai ter buscas, ele vai ter reentranças, ele vai ter coisas que vão te levar à reflexão. Não que a literatura contemporânea ela pode não fazer isso ou fazer isso, mas é mais difícil de tu encontrar, principalmente com o modismo que a gente tem vivido de uns tempos para cá, que os próprios lançamentos que têm sido, ou eles são aqueles romances mais 16, ou mais 18, ou mais isso, ou mais aquilo, e eles se preocupam às vezes em contar um romance em 380, 390, 400 páginas e tu fica pensando assim, é. E não fazendo assim uma crítica, porque até mesmo eu quero ver se leio algumas coisinhas da moda.
Mas eu acho que a gente cai muito nesse perigo do hype, sabe? Um livro é muito falado, muito falado, muito falado, aí tu lê, aí tu é influenciado às vezes por uma pessoa que tu gosta de escutar as falas dela. E essa pessoa tenha lido aquele livro. E também tu tem o problema de tu tá lendo uma coisa que talvez já tenha sido escrita e você não sabe. Porque tu tem uma carga de leitor muito pequena. Eu comecei a minha vida infanto-juvenil literária com na minha sexta série, que é hoje o quinto ano. Eu me lembro até hoje que o primeiro livro mais adulto, que tinha mais textos do que figuras que eu li, foi O Planeta do Amor Eterno. Só não me lembro de cabeça o nome da autora, mas ele é uma distopia a respeito da falta d'água. Depois que eu fui para uma escola um pouco maior, eu comecei a ler Agatha Christie, depois o Semenon, e depois eu enverdei pelos clássicos que tinham disponíveis na biblioteca. Eu me lembro de ter lido São Bernardo, me lembro de ter lido muito Guimarães Rosa, Machado de Assis, mais os contos do que os romances. Os romances eu acho que só tinha Dom Casmurro. E depois, quando eu passei para a fase adulta assim, de leitor, eu me apaixonei pelas leituras arturianas e dali eu li As Brumas de Avalon. Aí eu fiz a minha primeira leitura do Bernard Cornwell nas Crônicas de Arthur, isso lá por 2006, 2007. E aí só foi, sabe? Só foi. E então eu acho que tudo são fases, tudo são passos para a gente se construir como um bom leitor. Eu acho que a compreensão, então, a leitura crítica, a boa formação de palavras, o bom entendimento e uma excelente reflexão daquilo que tu está lendo, eles são, assim, resumindo, as principais características de um bom leitor. E é isso, esse é um vídeo aberto, assim, deixe nos comentários o que achar sobre esse assunto. Um beijo grande e boa leitura!